Você está gostando da nossa série de artigos da Constituição para a redação? Eu tô adorando e hoje eu trouxe mais um artigo para vocês. O nosso artigo do dia é o artigo 182 da Constituição, que trata principalmente da questão da função social das cidades. Não sei se você já escutou falar, se você sabe o que é a função social das cidades, mas no artigo 182 nós discutimos diretamente sobre essa questão. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje, para que a gente possa discutir sobre mais um artigo da Constituição. Agora o artigo de número 182, que é um artigo muito interessante e que nós precisamos, antes de tudo, de lê-lo, para que você possa entender qual será a discussão que nós vamos tecer no dia de hoje. Me acompanhe então na leitura do artigo. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, o que você precisa de guardar sobre esse artigo? O artigo 182, ele determina que as cidades vão desempenhar o que a gente chamaria dessa função social. O que é uma função social de uma cidade? A função social de uma cidade seria basicamente atender o cidadão nas mais diversas necessidades. Que o cidadão possa ter a cidade como um local de lazer, um local de diversão, um local de deslocamento, um local em que você possa conhecer novas pessoas, conviver com diferentes, todas essas questões, de alguma maneira, elas fazem parte dessa função social das cidades. Só que muitas vezes no Brasil essa função social acaba não sendo colocada em prática. E aí você pode até aproveitar essa conversa para já perceber o primeiro gancho que você tem com esse artigo 182. Você pode, por exemplo, falar sobre a questão da violência. Se você perguntar para as pessoas por que elas não estão frequentando tanto o espaço urbano, por que elas têm receio de se deslocar nas ruas das grandes cidades, por que elas muitas vezes não vão, o argumento da maioria dessas pessoas será o argumento da violência. Por quê? Porque as pessoas não conseguem usufruir do espaço urbano como gostariam. Muitas delas vão deixar de frequentar uma praça, muitas delas vão deixar de se locomover na rua, vão deixar de conversar com um amigo na porta de casa. Então a primeira coisa, o primeiro gancho que a gente pode usar o artigo 182 é a questão da violência. A violência faz com que a cidade não consiga desempenhar muito da sua função social. Você também pode aproveitar para discutir sobre um outro tema que eu gosto muito, que é a desertificação do espaço urbano. Não sei se você já ouviu falar nesse tema e nesse termo, mas se você tiver interesse, é só você buscar aqui no canal que eu tenho um vídeo completinho falando sobre a desertificação do espaço urbano. O que seria essa desertificação? As pessoas muitas vezes acabam evitando de se deslocar no espaço urbano, por exemplo, a pé. Elas deixam de conviver entre si, elas deixam de estar no espaço público, gerando esse processo de desertificação. Muitas vezes o indivíduo ele sai de manhã de casa, entra num carro, do carro ele entra no espaço privado, do espaço privado ele vai para o carro, do carro ele vai para casa. Ele está deixando muitas vezes de usufruir da cidade, ele está gerando de alguma maneira uma desertificação, parece que não tem nem gente ali, parece que aquela cidade nem é composta por pessoas. Essa desertificação acontece muitas vezes por questões relacionadas à violência. Claro, também tem questões relacionadas à falta de opções de lazer, porque se a gente for parar para pensar, quando nós temos um carnaval, por exemplo, as cidades elas não estão mais desertificadas. Aliás, algumas sim, né? As que não têm carnaval. Mas as que têm carnaval, elas não estão desertificadas, elas estão com as ruas bem lotadas, aproveitando bastante da sua função social. Mas, obviamente, são pouquíssimas as situações em que nós temos um grande uso dessa função social das cidades. E aí, sempre que você tiver oportunidade de falar sobre essa questão, utilize no seu texto o artigo 182. Beleza, meus queridos? Gostou da nossa conversa? Aprendeu bastante? Entendeu muita coisa? Se sim, não deixe de clicar no joinha que você está vendo na sua tela, clique no sininho para notificações, inscreva-se também no nosso canal e a gente continua a nossa conversa. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!